Os bilionários sempre geram curiosidade nas pessoas. Atualmente no mundo, existem 2.755 bilionários, de acordo com a Forbes. Alguns são muito famosos e sempre estão na mídia, como o caso do Elon Musk. Outros já são mais discretos. Mas você conhece as 10 pessoas mais ricas do mundo? Os maiores bilionários da atualidade? Neste vídeo, vamos conhecer o top 10 dos maiores bilionários do mundo. E também como eles ficaram ricos e de onde veio todo esse dinheiro. Então fica até o final do vídeo para você conhecer todos eles. E já adianto que no final tem um bônus, ou melhor, 5 bônus. Em 10º lugar, temos Mukesh Ambani, nascido em 19 de abril de 1957, na cidade de Aden, no Iêmen. Apesar disso, Mukesh cresceu em Mumbai, na Índia. Se formou em engenharia química pela Universidade de Mumbai. Ele começou a ajudar o pai dele na expansão da PFY, uma empresa de manufatura. Na década de 80, o pai de Mukesh teve um infarto. Assim, ele e o irmão assumiram o controle da holding, assim criando a Reliance Communications, um braço do grupo que focou na tecnologia da informação e comunicação. Em 2002, o pai do Mukesh faleceu, e depois de brigas pela herança, ele e o irmão decidiram que o Mukesh ficaria com o controle Reliance Industries. Assim, ele liderou a criação da maior refinaria de petróleo da Índia, criou a própria marca de smartphones. Com isso, Mukesh é presidente da empresa mais valiosa da Índia, com destaque na produção de petróleo e gás e com atuação na tecnologia e comunicação. Tudo isso deixou o Mukesh na 10ª posição das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna aproximada de 84,5 bilhões de dólares, cerca de 467 bilhões de reais, de acordo com a cotação atual do dólar. Em 9º lugar, temos Sergey Brin, nascido em 21 de agosto de 1973, em Moscou, na Rússia, filho de um matemático e uma pesquisadora russa que emigraram para os Estados Unidos. Com os incentivos dos pais, Sergey Brin cursou matemática na Universidade de Maryland. Após isso, ele começou uma pós-graduação em ciência da computação na Universidade de Stanford. Nessa mesma época, ele conheceu Larry Page em uma orientação de novos alunos. Em uma entrevista, Sergey Brin comenta que ele e Larry Page discordavam de vários assuntos, mas acabaram criando uma amizade com o tempo. Larry Page viu que poderia usar links para hierarquizar as páginas da internet. Ele fez isso com inspiração no sistema de referência de artigos científicos. Com isso, Larry Page convidou Sergey Brin para participar desse projeto. E assim nascia um site um pouco famoso, chamado de Google. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Bom, acredito que todos já ouviram falar. Com o motor de buscas Google fazendo tamanho sucesso, Sergey Brin e Larry Page expandiram seus negócios, monetizando o Google por meio de anúncios. Outros produtos muito famosos dos dois sócios são o YouTube, o Android, o Google Chrome, o Waze, Google Maps, Gmail e o extinto Orkut. E também muitas outras coisas que provavelmente você já usou. Com isso, Brin e seus sócios criaram a Alphabet, uma holding que controla todos seus negócios. O sucesso de suas iniciativas foi tão grande que a Alphabet é uma das empresas mais valiosas do mundo. Isso deixou Sergey Brin na 9ª posição das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna aproximada de 89 bilhões de dólares, cerca de 491 bilhões de reais, de acordo com a cotação atual do dólar. Em 8º lugar, temos Larry Page, nascido em 26 de março de 1973 nos Estados Unidos. Com programadores em sua família, Larry teve um interesse por computadores logo cedo. Cursou engenharia da computação e fez mestrado e doutorado na Universidade de Stanford. Nessa mesma época, Larry conheceu Sergey Brin, que foi citado na posição anterior. Enquanto estudava, Larry teve a ideia de hierarquizar as páginas na internet. Então, ele chama Sergey Brin para ajudar nessa empreitada. Os dois começaram a desenvolver o projeto em seus dormitórios. O quarto do Sergey Brin se transformou em uma espécie de escritório e servidor ao mesmo tempo. Com isso, o Google foi criado. A dupla teve tanto
tanto sucesso nos empreendimentos que os dois estão na lista das pessoas mais ricas do mundo. Isso que é a sociedade de sucesso. E o sucesso da Alphabet e seus produtos colocou o Larry Page na 8ª posição dos mais ricos, com um patrimônio estimado em 91,5 bilhões de dólares, cerca de 505 bilhões de reais, de acordo com a cotação atual do dólar. Em 7º lugar temos Larry Ellison, nascido em 17 de agosto de 1944, em Nova York, nos Estados Unidos. Estudou na Universidade de Illinois. Abandonou o curso após a mãe adotiva dele falecer. Depois, ingressou na Universidade de Chicago, mas não se formou também. Anos depois, entrou na Apex Corporation, onde estava desenvolvendo um banco de dados para a CIA. O projeto recebeu o nome de Oracle. Em 1977, ao lado de Bob Miner e Ed Oastes, ele criou a Software Development Labs, que anos mais tarde se tornou a Oracle Systems Corporation. E atualmente a empresa atua no desenvolvimento e comercialização de hardware e software e também de banco de dados. E um fato curioso é que Larry é proprietário de uma ilha no Havaí. Isso sim que é ser rico. Outra coisa é que eu vou mudar o meu nome para Lawrence, ou Larry como é o apelido, pois temos 2 Larrys nessa lista. Muita coincidência. E tudo isso trouxe ele à 7ª posição das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada de 93 bilhões de dólares, cerca de 513 bilhões de reais, de acordo com a cotação atual do dólar. Em 6º lugar temos Warren Buffett, nascido em 30 de agosto de 1930 em Omaha, nos Estados Unidos. Desde jovem, Warren Buffett tinha interesse por negócios. Começou a vender balas, doces e Coca-Cola de porta em porta, e também entregava jornais. Ainda na infância, ele e um amigo decidiram comprar uma máquina de pinball e colocar em uma lanchonete da cidade. Algum tempo depois, já eram donos de várias máquinas espalhadas pela cidade. Isso sim que é aptidão por negócios. Aos 11 anos, o pequeno Warren viaja para Nova York e compra ações pela primeira vez. Ele se formou em administração na Universidade da Pensilvânia. Warren foi tão bem sucedido nos investimentos que nas últimas décadas ele teve um retorno médio de 20% ao ano. Isso rendeu a ele o apelido de Oráculo de Omaha, também o título de maior investidor do mundo. A sua empresa é a Berkshire Hathaway, que contém participação em diversas outras empresas, como exemplo a Apple, a Disney, a Coca-Cola, a Kraft Heinz e outras. Hoje, aos 91 anos, Warren Buffett mostra que os juros compostos são poderosos, acumulando um patrimônio de 96 bilhões de dólares, cerca de 530 bilhões de reais na cotação atual. Em 5º lugar temos Mark Zuckerberg, nascido em 14 de maio de 1984 em Nova York. Desde jovem, o Mark foi uma criança muito inteligente, digamos que um prodígio. Ganhou diversos prêmios de matemática e física na escola. Devido ao interesse por computadores, o pai do Mark contratou um professor particular para ele, onde o pequeno garoto desenvolveu um programa de troca de mensagens entre computadores. No ensino médio, ele desenvolveu o Synapse, um programa de músicas. E para vocês terem noção, isso despertou o interesse de grandes empresas que queriam comprar o programa dele. As empresas que fizeram oferta foram a OL e a Microsoft, e dizem que estavam querendo comprar por $1 milhão. E acredite se quiser, o jovem Mark recusou. Em 2002, ele entrou na Universidade de Harvard para cursar Ciência da Computação e Psicologia. Em seus anos de faculdade, ele criou uma espécie de rede social da faculdade para escolher a mulher mais bonita da universidade, chamado de Face Mesh. Algum tempo depois, essa rede social recebeu uma atualização e se tornou o Facebook. A criação do Facebook teve a ajuda de outras pessoas, e uma delas é Eduardo Saverin, e vale citar que ele é brasileiro. Está na lista das pessoas mais ricas do Brasil. E no canal fizemos um vídeo com essa lista. Confere ela assim que terminar de assistir esse vídeo. Com tamanho sucesso, o Facebook cresceu muito e se tornou a rede social mais acessada do mundo.
e assim comprou outras empresas muito conhecidas, como o Instagram e o WhatsApp. Todo esse sucesso coloca o Mark Zuckerberg em quinto lugar das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em 97 bilhões de dólares, cerca de 535 bilhões de reais. Em quarto lugar temos Bill Gates, nascido em 28 de outubro de 1955, em Seattle, nos Estados Unidos. Se mostrou um jovem promissor, principalmente quando aos 17 anos, juntamente com Paul Allen, desenvolveu um software para leituras de fitas magnéticas. Entrou em Harvard para estudar matemática, direito e ciência da computação, mas 2 anos depois abandonou os cursos. E juntamente com Paul Allen, desenvolveram um sistema de interpretação de linguagem BASIC. Com a venda do projeto, os sócios fundaram a Microsoft, uma empresa de desenvolvimento de softwares para computadores. O sucesso foi tão grande que seu principal produto, o Windows, se tornou o sistema operacional mais utilizado no mundo. Os produtos mais famosos da Microsoft é o Microsoft Office, OneDrive, Xbox e outras frentes tecnológicas. Atualmente, o Bill se dedica a atividades filantrópicas. Todo seu sucesso rendeu a 4ª posição das pessoas mais ricas do mundo. Mas vale lembrar que ele já esteve em primeiro lugar várias vezes. A fortuna do Bill Gates é estimada em 124 bilhões de dólares, cerca de 684 bilhões de reais. Em terceiro lugar temos Bernard Arnault, nascido em 5 de março de 1949 em Paris, na França. Estudou engenharia e após se formar foi trabalhar na empresa criada pelo pai dele. Alguns anos depois, convenceu o pai a mudar de ramo, focando em casas de férias. Se tornou diretor de desenvolvimento. E 3 anos depois virou CEO. E 2 anos depois o pai acabou falecendo e ele se tornou o presidente da empresa. Em 1984 comprou a primeira empresa de artigos de luxo, onde ele acabou se estabelecendo na área. Após fusões e compras, foi criada a LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo, que atualmente o Bernard é diretor executivo. Essa empresa é dona de grandes marcas como a Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Chandon, Dom Perignon e outras. E todo o sucesso de sua empresa e suas marcas o colocou na 3ª posição dessa lista, sendo a pessoa mais rica da Europa, com um patrimônio estimado em 150 bilhões de dólares, cerca de 828 bilhões de reais. Em segundo lugar temos Elon Musk, nascido em 28 de junho de 1971, em Petrólea, na África do Sul. Aos 12 anos, ele programou um jogo de computador e vendeu por 500 dólares. Antes dos 18, ele se mudou para o Canadá e anos mais tarde completou o curso de Física. Em 1984, ele se mudou para os Estados Unidos para se especializar na área, mas o empreendedorismo falou mais alto, onde ele criou o Zip2, uma plataforma online de jornais que foi vendida por 300 milhões de dólares. Com esse valor, ele criou a X.com, que futuramente se tornou o PayPal, que é um site de pagamentos que foi comprado pelo eBay. Com essa venda, ele investiu na SpaceX. Podemos ver que ele gosta do X no nome das coisas. E a SpaceX é uma empresa focada na exploração e transporte espacial. Com essa empresa, Elon pretende colonizar Marte, uma proposta bem audaciosa. Outro empreendimento do Elon é Starlink, que pretende implementar internet de alta qualidade no mundo por meio de satélites. Outra empresa dele muito famosa é a Tesla, uma empresa de carros elétricos de alta performance. E também a SolarCity, que fabrica e instala painéis solares. E também outras empresas. Parece que o passatempo preferido do Elon é fundar empresas. Não é à toa que ele está em segundo lugar na lista. Com essas empresas, a fortuna do Elon Musk soma 151 bilhões de dólares, cerca de 833 bilhões de reais. Em primeiríssimo lugar temos
Jeff Bezos, nascido em 12 de janeiro de 1964, em Albuquerque, nos Estados Unidos. Ele se formou em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação na Universidade de Princeton. Após se formar, trabalhou em uma startup. Depois foi para o mercado financeiro, trabalhando no Bankers Trust e se tornou gerente. Após isso, ele entrou em um fundo de investimentos, onde ele se tornou vice-presidente. Apesar do sucesso na carreira, decidiu empreender, onde deu início na sua loja de livros, que se tornou a tão famosa Amazon. E um detalhe interessante é que a loja teve início na garagem. Sua empresa teve um grande sucesso, assim lançando o Kindle, Marketplace, Amazon Prime e o maior sistema de armazenamento em nuvem. Além disso, Bezos fundou a Blue Origin, uma empresa de voos aeroespaciais, e comprou o jornal The Washington Post. Outras empresas que o Bezos foi um dos primeiros acionistas foi o Google, a Uber, Twitter, a Airbnb e outras. Além de ter adquirido a Twitch, a maior plataforma de lives do mundo. Tudo isso rendeu uma fortuna de 177 bilhões de dólares, mais ou menos 977 bilhões de reais, quase 1 trilhão. E como prometido, lá vai o bônus para quem chegou até aqui. E o bônus é as pessoas mais ricas do Brasil. Em 10º lugar temos Alceu Elias Fieldman. Em 9º lugar temos os filhos de Joseph Safra. Em 8º, Alexandre Bering. Em 7º, Vicky Sarfati Safra. Em 6º, André Santos Esteves. E se você quiser conhecer o top 10 das pessoas mais ricas do Brasil e saber quem são eles e como ficaram multibilionários, na tela estará passando um vídeo com todas essas informações. É só clicar para você assistir. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.